Estamos de volta. Lembra-se do que nós conversamos no último bloco? Sim, falamos sobre o artigo e o seu poder de transformação de classe gramatical. Normalmente, o artigo vem antes de um substantivo, determinando esse. E mais, normalmente esse artigo promove uma derivação imprópria, transforma uma classe gramatical em substantivo. Mas nem sempre isso acontece. Vamos verificar alguns exemplos onde isso se sustenta. O menino é, com certeza, um forte. O adjetivo foi substantivado. Repare que forte nasce para ser adjetivo, mas nesse contexto, substantivo está. Estou entre o bem e o mal. Os advérbios foram substantivados, derivação imprópria. O A é uma letra do alfabeto. O artigo foi substantivado. Perceba, eles geraram comentários, eles geraram informações. Qual é a classe gramatical que lidera? Substantivo. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. A frase foi toda substantivada. O Brasil é nosso, uma oração sofre essa classificação de ser um substantivo. Classes gramaticais do A. Vem polêmica. Cláudia, o A não nasceu para ser artigo? Quem disse? O A pode ser preposição, pronome. Não brinque com essa letrinha. Não confunda artigo com pronome oblíquo átono, pronome demonstrativo oblíquo, preposição, numeral, pronome indefinido oblíquo. Muita calma nesta hora. Quando se fala em numeral, a discussão não é com o artigo A, e sim com o artigo um e uma. São, olha, classes que acompanham o candidato na hora de resolver questões de provas, né? Artigo, pronome oblíquo átono. Professora, o que eu devo aprender para nunca mais confundir artigo com pronome oblíquo átono? Os pronomes oblíquos átonos, o a, os as, atuam como complementos verbais, logo acompanham verbo e não substantivo. Esses pronomes oblíquos átonos, o a, os as, no comum, acompanham verbos transitivos diretos. Por esse é que eles se comportam como objetos diretos. Encontrei as alunas na festa ontem e as convidei para um almoço. Encontrei quem? As alunas. As alunas, esse sentido foi recuperado no pronome oblíquo as. Esse as também significa as alunas. É o chamado objeto direto pleonástico. Mas preste atenção, porque eu não vou confundir, professor, esse as com o artigo. Artigo acompanha substantivo. Esse está dialogando com o verbo. Encontrei as alunas na festa. Quem encontrou? Eu, sujeito. Mas encontrei quem? Elas, as alunas, objeto direto. Se as alunas é objeto direto, claro que o pronome oblíquo átono, que é sinônimo de alunas, também tem de ser. Encontrei-as na festa ontem e as convidei para um almoço. Repetindo, o vocábulo convidar exige um complemento. O pronome as substitui as alunas. Não há a mínima chance de ser artigo, pois o artigo vem antes de substantivo, determinando e não junto ao verbo. Ficou claro isso? Não vai mais errar, hein? Artigo e pronome demonstrativo. Cláudia, eu não quero errar. Já sei o que eu farei para não confundir artigo com poa, pronome oblíquo átono. Lembrarei
que esses completam verbos transitivos. E o artigo acompanha substantivo, não completa. Substantivo já é classe gramatical plena, ok? Mas olha, ainda há perigo. Você pode confundir o artigo com o pronome demonstrativo oblíquo. Os pronomes demonstrativos, o, a, os, as, aparecem em alguns casos antes de pronome relativo que, antes da preposição de e quando substitui um termo ou uma frase inteira. Só o demonstrativo o atua nesse terceiro caso, vindo normalmente acompanhado dos verbos ser ou fazer. Método eficaz para resolver essa dúvida? Não há outro a não ser trocar esses pronomes demonstrativos oblíquos por pronomes demonstrativos reais. Aquele, aquela, aquilo. Funcionou? Demonstrativos serão. Tais pronomes podem ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. As que estudaram foram aprovadas. Já os da bagunça não passaram. As que estudaram, posso ou não posso trocar esse as por aquelas? Aquelas que estudaram foram aprovadas. Já aqueles da bagunça não passaram. Você observou? Eu troquei o os pelo aqueles e o contexto agradeceu. Fica provado que as e os, nesse contexto, não são artigos definidos plurais, e sim demonstrativos oblíquos. O que? Pronome relativo, e olha lá a preposição de. A verdade é que uma pessoa só é boa se seus valores também o forem. Isso, forem bons. Faça dessa forma que você vai ganhar pontos. E o artigo e preposição? Professora, já sei que eu não mais vou confundir o artigo com poa, pronome oblíquo átono. Já sei que esses, os pronomes oblíquos átonos, completam verbos e, no comum, transitivos diretos. O, a, os, as, quando complementos verbais, são objetos diretos. Acompanham? Não, completam. Completam verbos. Diferente do artigo. O artigo não completa. O artigo acompanha, mas acompanha substantivo. Mudamos e descobrimos o ponto fraco do pronome demonstrativo oblíquo. Para você não confundir com artigo, basta trocar o pronome demonstrativo oblíquo por um demonstrativo real. Aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Agora, vamos verificar esse tal artigo em um conflito com a preposição. Perigo? Sim. A preposição a vem iniciando locuções adjetivas, barco à vela, locuções adverbiais, a olhos vistos, locuções prepositivas, a despeito de, ligando verbos e nomes a seus complementos, viso a um bom cargo, sou fiel a vós, ligando verbos a outros verbos, voltei a estudar, iniciando orações, a persistirem os sintomas. E aí, meu aluno, calma nessa hora? Preposição a, né? Poderosa? É a regência de um verbo, deixa isso muito claro. Anseio, anseio por algo. Gosto, gosto de algo. Refiro-me a algo. Verbos com regências diferentes, com preposições diferentes, mas cuidado com a, quando preposição exigida por um verbo ou por um nome. Olha que ela pode fazer parte de locuções, mas também pode ser uma exigência do verbo ou do nome. Artigo e numeral. O numeral um ou uma indica quantidade. Ok, Cláudia, numeral indica quantidade. Correspondente à unidade
e admite acompanhamento das palavras só e somente, ou ainda apenas. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que um ou uma, quando numeral, quando o vocábulo um ou o vocábulo uma, quando esse comporta-se como numeral, tende a passar a ideia de quantidade. E há momentos que essa ideia de quantidade não estará na palavra um, ou não estará na palavra uma, e sim nesses outros vocábulos que aparecerão só, somente, apenas. Essa é a verdade. Para descobrir se um é numeral ou artigo, se uma é numeral e artigo, meu aluno, só no contexto. Só no contexto. Acabei gastando 1 litro de gasolina para chegar aqui. Somente 1 litro, apenas 1 litro, já sei, é numeral. Entrei na loja para comprar um vestido no sábado, sem maior contexto, temos de entender tal vocábulo como artigo indefinido. Para tudo, Cláudia. Mas não poderia ser um vestido qualquer? Sim. Mas não poderia ser um vestido só? Sim. Então, Cláudia, eu não posso considerar artigo indefinido da mesma forma que eu posso considerar numeral cardinal? Poder pode. Moramos em um país com sistema democrático, mas há preferência. Se o contexto não apresentar informação que sustente ou a classe gramatical numeral ou a classe gramatical artigo indefinido, a preferência é pelo artigo indefinido. Ficou claro? Ah, mas é possível colocar só, somente ou apenas antes do um. É verdade. No entanto, só com tais palavras a ideia de número fica clara. Sem essas palavras, para ajudar e sem um contexto maior, teremos de encarar tal vocábulo como artigo indefinido. É uma dica. Observe agora este texto. Um homem foi encontrado dentre mais de 100 candidatos. Um homem foi contratado dentre mais de 100 candidatos. Pelo contexto, um só pode ser numeral, pois indica a quantidade. Observe o contexto sempre. 100 já canta a pedra que aquele um selecionou. Então, esse um é numeral. Não considere como um artigo indefinido. Pronome indefinido e artigo. Você confunde? Os pronomes indefinidos, uns, umas, não vêm acompanhando um substantivo. Curiosamente, né? Vem substituindo. Um pronome, ele possui 2 comportamentos dentro de uma oração. O pronome pode acompanhar o substantivo. Quando isso ocorre, ele é classificado como pronome adjetivo. Mas ele pode ocupar o lugar do substantivo. Receber uma procuração e ficar forte, exatamente como o substantivo é. E nesse momento ele é chamado de pronome substantivo. Normalmente, na mesma frase, aparece o pronome outro. Cá estão algumas dicas de como você deve proceder para não confundir artigo com pronome indefinido. Várias pessoas foram convidadas para a formatura. Umas apareceram, outras não. Ele, por exemplo, é um que nem foi convidado. Olha lá. Então, fica claro que eu estou indefinindo essas pessoas, estou indefinindo essa pessoa. Emprego do artigo definido. Faça agora uma autoavaliação. Verifique se você vem mandando bem no momento de usar esse artigo definido. Primeira informação. O artigo antecipa um substantivo individualizando-o. Encontrei o homem. Já sei, Cláudia, não é um homem qualquer. 10.
obrigatoriamente esse homem é um homem especial. Segunda dica, o artigo pode ter valor de pronome demonstrativo quando é sinônimo de este, esse, aquele, para indicar que algo está próximo do falante, este, ou próximo de com quem se fala, esse, ou longe do falante do ouvinte, aquele. Finalmente, o prefeito prometeu investir na região. Esse na é a contração de em mais a. Nesta região. Terceira informação. O artigo pode ter valor de pronome possessivo, quando sinônimo de meu, teu, seu, nosso, vosso. Normalmente quando se liga a substantivos que indicam parte do corpo, vestuário, objetos pessoais, faculdades do espírito e relações de parentescos. Não é difícil. Olha o exemplo. Quando atuava como palhaço, eu tinha o rosto coberto de maquiagem. Eu tinha o meu rosto coberto de maquiagem. Ela descosturou todo o vestido para depois fazer uma saia. Descosturou todo o seu vestido. Por que jogou fora a escova de dentes se ela estava nova? Por que jogou fora minha escova de dentes? Vem cá, tu perdeste o senso, rapaz. Vem cá, tu perdeste teu senso, rapaz. Nossa vida era uma felicidade só. O pai era um grande homem. Nosso pai era um grande homem. Você observou? Se você estiver comprometido, meu aluno, basta algumas horas para você dominar essa fantástica classe gramatical, artigo. Quarta dica. O artigo vem obrigatoriamente antes de um pronome possessivo que substitui um substantivo, mas é facultativo antes de pronome possessivo adjetivo, aquele que acompanha o substantivo. E isso gerará reflexos lá na aula de crase. Fizeram alusão a meus ideais, não aos seus. Meus ideais, meus, pronome possessivo adjetivo. Logo, o artigo é facultativo. Eu posso usar o a, preposição pura, porque quem faz alusão a algo, esse nome cobrou preposição, como eu posso falar a alusão aos meus ideais, usando agora o artigo masculino singular, não, plural, concordando com ideias que também encontra-se no plural. Mas o segundo artigo já não mais é facultativo, ele é obrigatório, porque seus é pronome, é possessivo, só que substantivo. Esse obriga o artigo no contexto. Omite-se o artigo definido antes dos possessivos em 3 situações. Calma agora, é para memorizar. Vou repetir a chamada. Omite-se o artigo definido antes dos possessivos em 3 situações. Primeira, nas locuções com pronomes possessivos. A meu ver, em meu ver, a meu modo, a meus pés, em seu favor, em minha opinião, a seu bel prazer, por minha vontade e etc. Antes de pronomes ou formas de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Nossa Senhora. Em vocativos. Meu amor, eu te amo. Mais informações. Quando o pronome vier posposto ao substantivo, o artigo é obrigatório. Quando a luz dos olhos meus
e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Você observou? Meus apareceu depois de substantivo olhos. E teus também apareceu depois do substantivo olhos, obrigando a presença dos artigos antepostos. O artigo indica a totalidade de uma espécie. O homem é um ser muito volúvel. Todos os seres humanos são volúveis. O artigo é dispensado quando atribui um sentido genérico ao substantivo, mesmo quando este é especificado. Certos membros religiosos não vão a festas. Qualquer tipo de festa, o a é só uma preposição. Se eu quero generalizar, é incoerente eu apresentar um artigo definido, porque o artigo definido não generaliza, ele particulariza. A pesquisa não se refere a mulher casada, a homem casado, mas tão somente a solteiros. Qualquer mulher casada, qualquer homem casado, ou a preposição é só uma preposição mesmo, porque a intenção não é particularizar, e sim generalizar. E aí, meu aluno, é ou não é merecedora de atenção a classe gramatical artigo? Cai em prova? Cai pelo triplo comportamento dentro da nossa comunicação. Triplo, Cláudia? É comportamento semântico, comportamento sintático e morfológico. Essa classe gramatical ela é mapeada nesses três aspectos: semântico, sintático e morfológico. Sétima dica. O artigo é normalmente dispensado antes dos substantivos em provérbios. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O artigo é dispensado antes de nomes de meses, a menos que estejam especificados. É em fevereiro que eu faço aniversário, mas nunca me esquecerei do fevereiro de 2013, pois foi meu ano de renovação. Nona dica. O artigo é dispensado antes das datas do mês. Milhares de pessoas desapareceram incrivelmente em 30 de março de 1549. Observação. Se a data estiver especificada, o artigo será obrigatório. Milhares de pessoas desapareceram incrivelmente no fatídico 30 de março de 1549. Caso se trate de uma locução substantiva, datas célebres, o artigo será obrigatório. Claro, está especificado. Odeio o 7 de setembro. Isso não é verdade, só para exemplificar. E aí, meu aluno, girando bem? Você encontrou dificuldade? Se encontrou, basta lembrar que daqui a pouco acontecerá o seu concurso. E a pergunta: vale a pena assistir a aulas e não entender a matéria? Tempo, produto escasso, não renovável. Não gaste o seu. É muito importante que você, se encontrar algum problema, alguma dúvida, algum desafio, pause a aula, cale a professora Cláudia e vá pesquisar. Não deixe o problema aumentar. Administre a informação com responsabilidade. Tudo que eu estou agora compartilhando com você é certeza de concurso público, você não está perdendo seu tempo. Vai cair com plenitude. Só que não adianta. Eu assisti a aula, mas não me comprometi. E agora não sei resolver a questão. Pare com isso. É muito importante que você esteja inteiro no processo de aprendizado. Vamos continuar? Observação. Segundo Celso Cunha,
Antes de datas mencionadas no curso de uma narração, usa-se o artigo. A primeira missa se realizou aos 26 de abril de 1500, no país que viria a se chamar Brasil, o nosso país. 10ª dica: o artigo é usado antes de dias da semana. Aos domingos, os católicos vão à igreja. Observação: não raro, porém, o artigo é dispensado junto com a preposição. Vou descansar segunda-feira. Como já dizia a música, sábado à noite tudo pode mudar. Ou de segunda a sexta. 11ª. O artigo é usado antes de horas em expressões adverbiais de tempo. Os pescadores não devem pescar ao meio-dia por causa do sol. A melhor pesca começa a partir das 6 horas da manhã. Vamos reler? Os pescadores não devem pescar ao meio-dia por causa do sol. A melhor pesca começa a partir das 6 horas da manhã. OBS, tem de haver, né? Se a expressão de horas não tem valor adverbial, o artigo é dispensável. Já é 12:30. Artigo para quê? Tudo bem, meu aluno? Já há informação suficiente? Precisa do tempo para processar tudo que foi falado? Então vamos a ele. Tempo para você descansar um pouco, esticar as pernas, beber a água. É muito importante você somatizar a ação de estudar algumas atitudes. Por exemplo, cadeira. Se você está sentado em um local muito confortável, isso compromete. O conforto convida a dormir. É importante você estar num ambiente com boa iluminação, porque quando não há a iluminação adequada, há dificuldade para enxergar. Isso pode promover irritação ou dificuldade mesmo gerando uma dor de cabeça. Outra dica: ventilação. Afaste os inimigos, os ladrões da concentração. Celular, música, telefone, bate-papo. Se o ambiente possui muitos ruídos, pode acreditar, a sua memorização está reduzida. O cérebro, ele é dividido, parte esquerda e direita. E uma adora distrair-se. E é exatamente nesse momento que você tem de focar para não perder o seu tempo. Legal? Até daqui a pouco com mais dicas sobre a classe gramatical artigo. Até daqui a pouco.